secretário municipal de turismo entre 1983 e 1986 na gestão de Mário Covas, também presidiu a Embratur entre 1986 e 88 no governo José Sarney. Mais tarde, assumiu o cargo de diretor de comunicação da TV Bandeirantes. Na vida empresarial, também criou e dirigiu o LIDE, organização que reúne líderes de 1.700 empresas. Eleito para a Prefeitura de São Paulo, assumiu em janeiro de 2017, cargo que ocupou até abril de 2018, quando se afastou para disputar o governo do estado. Nessa entrevista ao Roda Viva, João Dória fala sobre seus planos como candidato pelo PSDB. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Hoje estamos com os candidatos ao governo de São Paulo, eleitos para o segundo turno. Entre 21 e 22 horas, levamos ao ar a entrevista ao vivo com o governador Márcio França, candidato à reeleição pelo PSB. Agora vamos exibir a entrevista gravada, agora há pouco, com o candidato do PSDB, João Dória. A ordem de entrada das entrevistas foi sorteada com a presença de representantes dos dois candidatos. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com o João Dória, convidamos Ana Clara Costa, editora de Brasil da revista Veja, Thaís Bilenque, repórter de política do jornal Folha de São Paulo, Cida Damasco, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Flávio Freire, coordenador de Nacional e Política da sucursal do jornal O Globo em São Paulo, e André Guilherme Vieira, repórter de política do jornal Valor Econômico. Somos supervisionados pelo nosso cartunista desgovernado, Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Muito obrigado, boa noite, obrigado por ter aceito. Boa noite, Ricardo. Um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar logo com uma pergunta, qual seria, assim, sua primeira medida ao chegar-se eleito ao governo de São Paulo para melhorar a vida dos moradores de São Paulo? Medidas na área de segurança pública, Ricardo. Um problema gravíssimo no estado de São Paulo e que vem se agravando a cada semana. E este é um problema ao lado de geração de emprego, saúde e educação, que faz parte das prioridades. Vamos agir de maneira determinada na área de segurança pública. Primeiro, deixar claro que a nomeação do novo secretário de Segurança Pública será uma pessoa da polícia. Nós não teremos mais promotor público à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nada contra os promotores, nem o que está, nem os que estiveram. Mas teremos quem conhece policiamento, quem conhece segurança pública à frente da Secretaria. Integrada, não vamos separar, como desejava fazer ou deseja fazer o governador interino Márcio França. Vamos ter a polícia integrada na Secretaria de Segurança e um comando policial. Vamos ter também a Secretaria de Segurança Pública com recursos. E se precisar fazer alterações na peça orçamentária, faremos para garantir, primeiro, melhores salários aos policiais militares e aos policiais civis, incluindo também a Polícia Científica no âmbito civil e os bombeiros no âmbito da Polícia Militar. Todos os novos veículos operacionais da Polícia Militar, que serão comprados a partir de janeiro, serão blindados, como acontece nos Estados Unidos, para garantir, primeiro, a proteção do próprio policial e a melhor efetividade das ações feitas nas ruas. Vamos ampliar também as bases comunitárias. Estou entrando num tema de segurança que é um tema importante aos telespectadores que estão nos acompanhando agora, sem prejuízo de novas perguntas que possam ocorrer sobre o tema. Hoje nós temos 400 bases comunitárias em São Paulo. Teremos 1.200, serão compradas mais 800 bases, cada uma com 5 policiais militares equipados, armados, protegidos, com coletes à prova de bala, com equipamentos de comunicação e com drones. Todas as novas bases terão um drone para o policiamento aéreo, silencioso, efetivo e com tecnologia. Vamos também criar os BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. Hoje temos 5 no estado de São Paulo, teremos 22, são mais 17 batalhões, cada um com 300 policiais militares. E, além disso, vamos apoiar a Polícia Científica, com equipamentos de última geração. A Polícia Científica, infelizmente,
ao longo dos últimos anos, não teve os equipamentos, os insumos necessários para proceder à investigação. A investigação não só ajuda, Ricardo, a elucidar os crimes, como ajuda a evitar novos crimes. E nós vamos dar apoio para que isso aconteça. A integração das polícias... A gente vai voltar a esse assunto. Vamos, né? claro. Vamos só dar uma rodadinha aqui com os nossos jornalistas. Poderemos voltar ao Vamos tema, voltar, certamente. Segurança é um dos temas fundamentais. Eu posso, inclusive, continuar nesse tema. Perfeito. Até continuar. Há uma discussão a respeito de uma redução de gastos de policiamento na sua gestão como prefeito. Daquela vez não foi possível conseguir a verba necessária para os objetivos nessa área. Como é que vai ser agora no Estado? Cida, boa pergunta para esclarecer. Quando eu assumi, a peça orçamentária não foi feita por mim, foi feita pelo Fernando Haddad. Petista não gosta de polícia, até porque... E não houve chance de fazer nenhum remanejamento no orçamento? Nós fizemos, ao longo do período fizemos. Mesmo assim houve uma redução? Não, ao contrário. Nós conseguimos, inclusive, doações de equipamentos para a polícia e contratamos 700, a polícia que eu me refiro é a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Contratamos 700 novos agentes, primeira vez em 4 anos de gestão do PT, não foi contratado nenhum. Nem sequer o concurso foi colocado em prática. E nós fizemos, e colocamos 700 policiais, colocamos novas armas, inclusive as armas Glock, as armas que a Polícia Federal utiliza, que não são brasileiras, são austríacas, as mesmas que a Polícia Americana utiliza. Nós conseguimos por doação da Glock aqui. E o senhor considera que o que foi feito no município foi suficiente para o momento em relação à segurança? Foi. Os guardas civis metropolitanos se sentiram prestigiados, valorizados. Colocamos novos uniformes, novos coletes à prova de bala, novos automóveis, novas motocicletas. A polícia de drone, a primeira polícia de drone do Brasil foi implantada em São Paulo, na Guarda Civil Metropolitana. Há 12 anos que existe nos Estados Unidos, no Brasil não existia. E nós colocamos a polícia de drone funcionando, a Dronepol, que hoje colabora com a Polícia Militar do Estado de São Paulo em uma ação altamente eficiente, a chamada ação preventiva, a ação de prevenção, a ação de inteligência da polícia. E novas metodologias de treinamento. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, hoje, ela é valorizada, ela é importante e ela está integrada também à Polícia Civil e à Polícia Militar. Antes, ela atuava completamente destoada e não integrada com a Polícia Militar, por uma decisão equivocada do então prefeito Fernando Haddad. Vamos a Candidato, eu vou mudar um pouquinho de assunto, falar de uma coisa mais recente. O senhor declarou apoio ao candidato Jair Bolsonaro. O Major Olímpio, eleito senador pelo PSL de São Paulo, declarou apoio ao Márcio França. O senhor foi até a residência de Jair Bolsonaro no final de semana e não foi recebido por ele. Por que o senhor acha que não houve essa reciprocidade do apoio? Primeiro, Ana Clara, boa noite. E depois alguns esclarecimentos. Eu não fui à casa do candidato Jair Bolsonaro. Ao condomínio? Não, nem ao condomínio. Eu fui à casa onde ele gravaria o programa de televisão naquela noite. Mas naquela noite ele não gravou, ele não se sentiu bem, ele não estava bem de saúde e não gravou. Tanto é que a equipe estava lá, todos estavam lá prontos para gravar e ele não gravou. Ele não se sentiu bem, por força até do esforço que fez na noite anterior, no encontro reproduzido pelos veículos de comunicação, num hotel na Barra da Tijuca, inclusive com uma coletiva de imprensa, e depois 30 parlamentares, uma reunião que durou mais de 2 horas. Então, não houve nenhuma situação adversa naquela noite, tanto que, naquele mesmo local, autorizadamente, 3 representantes do PSL falaram à imprensa e declararam o voto em João Dória. A deputada federal mais votada do país, Joyce Hasselmann, com mais de 1 milhão de votos, deputada federal e que falou com autorização de Jair Bolsonaro. Também o deputado estadual, Frederico Dávila, também muito bem eleito pelo PSL, falou autorizado por Jair Bolsonaro. E o futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, igualmente falou, os 3 declararam o voto em mim. Quanto ao Major Olímpio, sei que você vai me perguntar, não é isso. Até porque você fez essa menção, muito me estranha. Eu respeito o Major Olímpio, eu não o desrespeito, compreendo a sua divergência com o ex-governador Geraldo Alckmin, é notório, é público, e com o próprio PSDB também. O que eu não compreendo é como ele pode apoiar um candidato socialista, esquerdista, apoiado pelo PT, que o seu candidato à presidência da República combate e compete e vai vencer. Há uma incongruência nisso. Né? Mas o próprio Bolsonaro... Vamos passar para o Flávio, que ainda não falou? Vamos, a gente roda. Podemos voltar ao tema, quando quiser. Candidato, boa noite, tudo bem? Boa noite, Flávio.
Candidato, o senhor, como lembrou Ana Clara, declarou apoio ao Bolsonaro. Eu queria lembrar de algumas declarações do Bolsonaro para entender o seu posicionamento. Ele disse que votou contra os direitos das empregadas domésticas. Ele disse que pelo menos 30 mil corruptos deveriam ser fuzilados, inclusive Fernando Henrique. Ele disse que é favorável à tortura e disse que se vir dois homens se beijando na rua, ele vai bater. O senhor declarou apoio a ele. O senhor concorda com essas declarações? Flávio, todas as pessoas podem errar e todas as pessoas podem melhorar, podem aprimorar o seu sentimento e as suas posições. Quantas vezes você, eu, Ana Clara, alguns que estão aqui, formularam posições e depois revisaram as suas posições e tiveram, inclusive, a capacidade... Estou falando de posições cristalizadas por muitos anos, candidato, não é uma coisa... Algumas há muito tempo, recentemente eu não ouvi nenhuma declaração dele nesse sentido. São declarações de tempo passado. Recentemente eu não ouvi nenhuma declaração nesse sentido. Você não se importa dar apoio a uma pessoa que pensou assim e não se mostrou que voltaria atrás com relação a essas declarações? Volto a dizer, não. As últimas declarações de Jair Bolsonaro têm sido mais colocadas com muita sensatez e com equilíbrio. Não tenho visto nenhuma manifestação dentro dos temas que você acaba de colocar. E continuo confiando que as pessoas podem sempre melhorar e compreender melhor a dimensão dos fatos, da política, da sua própria posição. Bolsonaro será eleito presidente da República. Ele sabe a dimensão e a importância do cargo e o que isso representa. São milhões de brasileiros que vão digitar o seu nome. O senhor mesmo disse que ele era um candidato extremista, que ele tinha posições extremistas. Estas posições, extremadas, por isso algumas posições, entender. Estas posições são posições extremistas, mas eu prefiro acreditar que elas sejam posições do passado do que posições do presente. Ele está consciente que ele terá um papel muito importante. E se forem posições do futuro? Hein? E se forem posições do futuro? Eu creio que não. Eu, sinceramente, Flávio, creio que não. Bolsonaro tem que ser um homem pacificador e transformador no Brasil. Não pode ser um homem que vai buscar o confronto e o conflito. Não creio nisso, sinceramente. Até pelas pessoas que têm agregado valor, eu me refiro aqui à parte econômica especificamente, são pessoas de extremo equilíbrio, que defendem uma política liberal na área econômica e com sensibilidade. Então, eu confio, eu tenho certeza que o candidato, até porque o arco de apoios que ele terá, fará dele um pacificador, um agente transformador, e a economia pode ser o grande agente transformador do Brasil. Aliás, não vejo outra fórmula que não seja uma economia prosperando e colocando mais empregos e mais renda no Brasil. Candidato, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com essa entrevista com o candidato ao governo do Estado pelo PSDB, o João Dória. Fica aí, são só alguns minutos. Estamos de volta com o candidato do PSDB ao governo do Estado, João Dória. Dória, agora eu queria seguir a roda de jornalistas aqui com a Thaís Bilenque, por favor. Boa noite, Thaís. Boa noite, prefeito. Continuando nesse tema, Jair Bolsonaro, né? Ele hoje mesmo declarou que o objetivo seria fazer o Brasil voltar a ser como era 40, 50 anos atrás. O senhor está dizendo que vê uma mudança no comportamento dele recentemente, mas, no entanto, a votação, os votos dele durante quase 30 anos do mandato na Câmara dos Deputados, foi um voto muito mais coincidente com a posição do PT, o Partido dos Trabalhadores, que o senhor é crítico. Então, eu queria entender uma coisa: é o seguinte, as principais cabeças do seu partido, Tasso Gereissati, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin, não veem no Bolsonaro a alternativa que representa o ideário do PSDB, e o senhor, como o Flávio já mencionou, já também descartou o extremismo dele. Por que o senhor agora está mudando essas suas declarações, esse seu posicionamento? Não, eu não estou mudando, eu estou mantendo as minhas posições igualmente. Eu sempre fui anti-PT, sempre fui anti-esquerda. Você sabe, aliás, todos sabem disso. Aliás, fui anti-PT desde 2007, quando liderei o movimento Cansei aqui contra o mensalão em São Paulo, e nem era da política, eu era empresário. Portanto, as minhas posições continuam sendo... Mas ele votou com o PT, né? Em muitas medidas ele votou com o PT na Câmara dos Deputados. Bom, mas nós não estamos falando do passado, Thaís, nós estamos falando do presente. Ou seja, eu estarei votando num presidente que assume em janeiro com o objetivo de mudar o Brasil e melhorar o Brasil.
e não voltar ao passado ou pensar no passado. E outras pessoas também... Ele que também... falou, prefeito, que o objetivo é fazer o Brasil voltar a 50 anos hoje. Precisa ver o contexto. Eu, sinceramente, não li, não estou duvidando do que você está falando, mas eu não li essa declaração ou ouvi essa declaração. O que eu ouvi dele, e ouvi especialmente do Paulo Guedes, foram políticas muito claras no campo liberal da economia, de ter uma economia fiscal controlada, um país aberto ao investimento internacional, um Estado menor, mais eficiente, mais digital, com menos burocracia, um pacto federativo que eu gostei muito, porque é o grande clamor de todos os governadores, é que o pacto federativo possa ser colocado em prática, e ele confirma que fará o pacto federativo, ou seja, delegará aos estados com mais recursos condições de administração da saúde, da educação, da habitação popular, do transporte público. Aliás, é uma medida corretíssima, descentralizar para melhorar o grau de eficiência. No plano econômico, eu só tenho visto coisas boas e que eu endosso plenamente. Então, o senhor, mesmo com esse histórico, apoia ele? Perdão? Mesmo com o histórico, o senhor apoia ele? Eu não faço, eu diria, a minha opção pelo passado, faço pelo presente e, sobretudo, pelo futuro. Vamos lá, André. Tudo bem, prefeito? André, boa noite. Queria perguntar para o senhor o seguinte, desde o começo da sua campanha, o senhor basicamente tem dois mantras, né? O senhor fala, critico o PT, critico o Márcio França, associando ele ao ideário socialista. E agora, mais recentemente, com o voto Bolsonaro, o senhor tem emulado o que boa parte dos paulistas, principalmente do interior de São Paulo, esperam, que é o discurso combativo, duro, no que diz respeito à segurança pública. Queria perguntar para o senhor, na questão da segurança pública, o senhor tem falado bastante disso, mas o senhor tem conhecimento, o senhor conhece segurança pública? Bem, eu não sou especialista em segurança pública, André, mas eu vou tratar com pessoas que têm conhecimento. O que eu não vou é errar, colocando pessoas que não conhecem segurança pública para administrar segurança pública. Tudo isso que o senhor falou da polícia, desculpa interrompê-lo, mas isso que o senhor falou de criar batalhões e tal, eu queria saber basicamente, objetivamente, duas questões. De onde vai vir o dinheiro, quanto vai ser o dinheiro e como é que é o calendário de investimento desse dinheiro na polícia? Qual é o prazo que a gente pode esperar? Porque isso não está nas diretrizes do seu programa. André, bom, primeiro eu preciso ser eleito para isso. Na hipótese de... Espero também contar com o seu voto. E vamos fazer uma política de segurança de prioridade. E se tivermos que mudar a peça orçamentária, aliás, a peça orçamentária é um tema para vocês perguntarem aqui ao governador interino, o socialista Márcio França. A peça orçamentária dele não consta ali os 25% que ele diz que vai dar de aumento aos policiais militares. Não há isso na peça levada à Assembleia pelo governo do Estado de São Paulo. Ao contrário, há uma redução no investimento da segurança pública. Eu não vou diminuir, eu vou aumentar. E vou dar à segurança pública um tratamento correto, adequado e técnico. Primeiro, não vou separar as secretarias, como ele quis fazer recentemente, colocar a Polícia Civil na Secretaria de Justiça e manter a Polícia Militar na Secretaria de Segurança. Esse é um erro que eu não vou cometer, que ele tentou, aliás, continua tentando. Há recursos. Quase 30 bilhões é o orçamento para a segurança pública. Segurança pública, educação e saúde são os 3 maiores orçamentos do governo do Estado de São Paulo. Há orçamento, o que não há adequadamente é gestão. E comigo vai ter. Candidato, agora a Cida. Eu queria voltar a falar um pouco da questão econômica. O senhor se referiu várias vezes ao seu apoio à economia, às definições do programa liberal do candidato Jair Bolsonaro. Porém, as últimas manifestações de integrantes da equipe, e que provavelmente estariam no governo Bolsonaro, não mostram essa coerência toda. O vice-presidente na chapa, o general Mourão, já falou que o 13º é uma jabuticaba. O presidente Bolsonaro, o candidato à presidência Bolsonaro, propõe 13º até para o Bolsa Família. A reforma da Previdência já não é bem assim como se dizia antes. A privatização também não é bem assim, tanto que as últimas declarações do candidato Jair Bolsonaro fizeram a Bolsa desabar, principalmente em relação à Eletrobras. Com que governo, com que economia o senhor fica? Com esses sinais divergentes, o senhor ainda acha que é um programa claro, liberal? Cida, sim. Quem vai comandar a economia é o Paulo Guedes, um economista respeitado até pelos seus opositores. Mas ele já foi várias vezes autorizado pelo próprio candidato. Não, eles estão em harmonia, eu tenho acompanhado isso de perto, eles estão numa situação de harmonia e quem vai comandar a economia é o ministro da Fazenda, é o Paulo Guedes, que aliás é o correto. Um bom gestor, Ricardo, delega, e eu tenho absoluta segurança de que o Jair Bolsonaro,
que não é economista, mas tem bom senso, tem equilíbrio, delegará ao Paulo Guedes a conduta da economia. Essa é a forma correta. E eu tenho convicção de que ele vai fazer isso. O Flávio tem uma pergunta, depois a Ana. Parte dos eleitores aqui de São Paulo consideraram que o senhor traiu o voto deles por ter deixado a prefeitura antes do tempo. Recentemente, semana passada, o Geraldo Alckmin, ex-candidato à presidência, sugeriu numa reunião do PSDB que o senhor o traiu também. O senhor não teme ficar com uma pecha de traidor tão no começo de uma carreira política? Não, Flávio, eu tenho coerência nas minhas posições. Eu não fui eleito prefeito de São Paulo para ser governador. Fui eleito para ser prefeito e cumprir a minha tarefa. Porém, deputados, integrantes do meu partido ficaram surpresos com o movimento que havia, infelizmente, que era para que Márcio França fosse o candidato do PSDB e o candidato único ao governo do Estado de São Paulo. E se eu não tivesse saído, hoje estaria aqui respondendo, neste mesmo programa, o governador eleito Márcio França. Saí pelo esforço, pelo sacrifício de atender uma necessidade para não ter um esquerdista comandando o Estado de São Paulo. Por que Esta foi a minha decisão. Candidatura em 2016? Eu já volto aqui, só para terminar, Flávio, eu volto a você na sequência. E esta foi a minha posição. Eu não busco o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, aliás, era permanecer à frente da Prefeitura de São Paulo. Isso no caso da Prefeitura, mas o seu padrinho político disse nessa reunião, para todos que estavam ali presentes, que considerava traído pelo senhor. Ele fez É evidente que o governador Alckmin, a quem eu perdoo até por essa colocação, numa situação, evidentemente, emocionalmente muito difícil, porque ele perdeu a eleição, é uma boa pessoa, eu quero reafirmar, um homem íntegro, um homem correto, mas uma reunião numa terça-feira, depois de um resultado tão adverso como esse, não dá para esperar que a pessoa esteja, vamos dizer, na sua serenidade absoluta. Então, eu perdoo o governador Alckmin pela circunstância onde eu ali fiz, diga-se de passagem, nesta reunião da executiva, do qual sou membro, eu fiz a defesa de Jair Bolsonaro. Não pedi que o partido fizesse essa opção, mas disse que não aceitaria um documento que foi lido naquele momento, onde havia manifestações muito ruidosas em relação a Jair Bolsonaro e, eu diria, suaves em relação ao Fernando Haddad. Eu discordei, disse, olha, o meu voto é o voto Jair Bolsonaro, já anunciado, inclusive. Candidato. Isso, evidentemente, criou uma certa reação do governador Geraldo Alckmin, mas por quem eu reafirmo o meu respeito e a minha consideração. Se me permitir, eu vou... Aqui a Thaís, não sei se a Thaís ainda tem... Sim, porque o senhor falou que ele é esquerdista e petista e socialista, mas ele coordenou sua campanha em 2016 para a Prefeitura de São Paulo. Não coordenou a minha campanha. Ele fez articulação política, ele podia não ter esse nome, mas ele estava em todos os seus eventos, ele fez uma atuação de bastidores importante para a sua candidatura em 2016, assim como em 2014 com o governador Geraldo Alckmin pelo PSDB. Então, por que agora ele tem essa posição e em 2016, quando ele era seu aliado, não? Você sabe como eu respeito você, não quero desconsiderar o que você está falando. Mas ele não foi coordenador da minha campanha. Ele participou de alguns poucos eventos. E, aliás, agradeci o voto dele. Aliás, se ele quiser novamente votar em mim, eu vou agradecer novamente, não vou ficar chateado. Mas todos os eventos. Não foi. Sem tempo. Não foi. Pode investigar que ele não esteve presente em todos os eventos, não. E quero lembrar também que, em 2012, o mesmo socialista, Márcio França, deixou a Secretaria de Turismo do governo Geraldo Alckmin, sabe para fazer o quê? Ser um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad contra o José Serra. Pesquise e você vai ver, que está em casa, pode consultar o Google e vai ver lá. 2012, ele se licenciou da função que tinha de secretário de Turismo e foi ser um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad, do PT, contra o José Serra, do PSDB. E ganhou o Fernando Haddad, do PT. Isso é fato. A gente precisa fazer mais um intervalo e voltamos já com essa entrevista com o candidato do PSDB ao governo do Estado, João Dória, daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o candidato do PSDB ao governo do Estado, João Dória. Agora temos uma entrevista da Ana Clara Costa, da revista Veja. Candidato, o senhor se elegeu prefeito como um outsider da política, como um gestor. Até onde se sabe, o senhor não tem nenhuma investigação ou acusação de corrupção pesando sobre o seu ombro. O senhor teve mais de 6 milhões de votos ao governo do Estado.
contra 5 milhões do Geraldo Alckmin. Considerando todos esses fatores, o senhor acha que o senhor teria sido um candidato mais competitivo à presidência? Não. Tudo a seu tempo e tudo a sua hora. Geraldo Alckmin recebeu o meu voto, inclusive, na Assembleia da Executiva Nacional do PSDB, onde eu fui e manifestei o meu apoio a ele para que ele fosse aclamado, como de fato foi candidato do PSDB à presidência da República. Isso é um fato, eu me manifestei, aliás, fui um dos primeiros a me manifestar nessa Assembleia realizada em Brasília, onde ele foi efetivamente aclamado como candidato do PSDB. É uma circunstância. Nós tivemos aqui uma votação expressiva, estamos no segundo turno, uma eleição completamente diferente de todas as eleições dos últimos 30 anos. Nós temos outros 5 candidatos do PSDB, Ana, disputando os governos estaduais. Eu desejo a todos eles sucesso e que eles possam ter êxito e se elegerem governadores. E a presidência continua fora do seu radar, candidato? O meu foco é governo do Estado, Ana. Eu sou candidato ao governo do Estado de São Paulo. Agora, Cida, tem uma volta aqui. O senhor se considera afinado com o PSDB e as posições das principais lideranças do partido? Como é que o senhor se sente hoje no partido? Em algumas situações, sim. Em outras, não. Tem que ser claro também nisso. Há certas posições com as quais eu não concordo integralmente. Respeito todas as lideranças do PSDB e respeito também a trajetória, a história. Um partido que tem 30 anos, produziu um grande presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 2 mandatos, um homem que deixou uma marca positiva na vida do país. Grandes governadores, figuras importantes. Aqui em São Paulo, eu destaco o Mário Covas, o Serra, o governador Geraldo Alckmin, com 3 mandatos como governador de São Paulo, o Antônio Anastasia, que agora disputa o governo de Minas, e vários outros nomes que eu não quero enfileirar aqui para não cometer nenhuma injustiça. Certas questões que o senhor gostaria? Quais são essas certas questões que o senhor gostaria de destacar e que as suas posições não coincidem? Por exemplo, na questão econômica, eu defendo uma política mais liberal do que aquela que alguns próceres do PSDB defendem. Isso é bastante claro. Eu defendo uma política mais liberal e diferentemente de algumas lideranças do PSDB. Respeito as suas posições, mas eu diria que eu estou um pouco mais avançado e desejoso de uma política liberal para o país. A deputada Joyce Hasselmann convidou o senhor hoje para fazer parte do PSL. O senhor, como é que é esse namoro aí? Eu gosto muito da Joyce, todo mundo sabe disso, tenho muita estima e é minha amiga há muito tempo, muito antes dela pensar na política e eu também. Portanto, eu respeito a Joyce. E respeito também a sua posição, mas eu permaneço no PSDB, é o meu partido, eu me filiei ao partido Cida por minha decisão em 2001, ninguém me pediu, não sou filiado de ocasião, não sou filiado para disputar a eleição, sou filiado porque quis me filiar em 2001, quando ainda era empresário. Eu continuo no PSDB e espero poder contribuir com outras figuras importantes do meu partido para a sua modernização, para uma ampla avaliação, Ricardo, depois das eleições, com tranquilidade, com equilíbrio, com serenidade, para verificar aonde o PSDB pode ser melhor daqui para frente, utilizando todos os seus valores, a sua história e, principalmente, olhando a modernidade e o Brasil daqui para frente. Falando em modernidade, a vida do paulistano em qualquer meio de transporte costuma ser um inferno. Seja ele qual for, metrô atrasa, trem, carro, engarrafamento. O senhor vai ter alguma medida para melhorar essa questão do transporte? Ricardo, embora essa seja uma responsabilidade compartilhada, Prefeitura e Governo do Estado, e também com as prefeituras da região metropolitana de São Paulo, mas é a maior cidade do país, São Paulo tem 12 milhões de habitantes e depende muito do Governo do Estado. Então, nós vamos ter uma política muito efetiva na área dos trilhos. A responsabilidade de pneus, ônibus, é da Prefeitura de São Paulo e das prefeituras das cidades que circundam a capital paulista. Nos trens, nós vamos completar as obras que estão paradas, do monotrilho e as diferentes linhas do metrô. E vamos modernizar a CPTM. O nosso objetivo é que a CPTM possa ter o padrão metrô. Não é terminar, não é acabar, não é extinguir, mas integrar. Mas o metrô também atrasa, né? Tinha que ter alguma coisa... O metrô também, as obras do metrô também foram vitimadas por uma recessão econômica que trombou com as empresas que eram as concessionárias e que tinham vencido as concessões seja para as obras, seja para a exploração do metrô. Foi um vendaval
do Lava Jato e prejudicou. Aliás, não foi só o metrô de São Paulo, outras capitais brasileiras também tiveram obras paralisadas e retardadas. Mas, considerando que nós vamos ter uma situação estável, eu entendo que será possível completar as linhas do metrô e do monotrilho ao longo dos 2 e 3 próximos anos e iniciar uma nova etapa também do metrô. E, repito, modernizar e integrar as linhas da CPTM no mesmo padrão do metrô, seja nas estações, seja nos trens. Thaís. Prefeito, o senhor é muito crítico ao PT e ao ex-presidente Lula e sempre que tem oportunidade o senhor critica e associa eles a esses grandes escândalos de corrupção que o Brasil vive esses últimos tempos. No entanto, o senhor, antes mesmo de assumir a prefeitura, assim que foi eleito, anunciou uma das medidas era o esvaziamento da Controladoria Geral do município, que foi o órgão criado na gestão anterior justamente responsável por desbaratar máfias como a do ISS e que devolveu aos cofres públicos cerca de 300 milhões de reais. Essa mesma medida foi desfeita pelo prefeito sucessor do senhor, o Bruno Covas, recentemente. O que o senhor tem de proposta concreta no combate à corrupção se o senhor for eleito? Primeiro, um esclarecimento para você. Nós apenas tiramos o status de secretaria, mas mantivemos a sua total autonomia. Eu tenho que fazer um registro aqui em nome da verdade, de novo, não querendo confrontar você. Mas esse trabalho de recuperação desses ativos foi feito pela Promotoria Pública do Estado de São Paulo e promotores, entre os quais o Zé Carlos Blatt, que foi competente ao lado de outros, do Silvio Marques, são 2 promotores, jovens promotores, que com uma investigação muito bem feita conseguiram esta recuperação. Foram 2 promotores públicos apenas para a reposição. O fato é que até o Bruno Covas desfez essa medida que o senhor tomou. Não, ele não desfez. Não foi a situação anterior que voltou. Foi apenas um desvinculamento da Secretaria de Justiça. Aliás, uma medida correta do Bruno. Todas as medidas, Thaís, podem ser evoluídas e melhoradas. Não é o fato de você ter uma medida num tempo que não permita, no tempo seguinte, a melhora e evolução, mas total autonomia. O que o senhor tem de proposta para combater a corrupção? A proposta, primeiro, é reduzir a burocracia. A melhor forma de você combater a corrupção é diminuir a burocracia. Como que o senhor vai reduzir a burocracia? Digitalizar, como a Prefeitura de São Paulo está fazendo. A partir agora de novembro, São Paulo, a capital de São Paulo, não terá mais processos em papel. Onde você põe excesso de papel, excesso de demandas, você tem excesso de burocracia. Excesso de burocracia, infelizmente, tem sempre alguém para oferecer facilidade. E, infelizmente, tem sempre alguém comprando facilidade. Nós temos que digitalizar, reduzir a burocracia o máximo possível, dar autonomia aos órgãos fiscalizadores, seja do próprio governo, seja da promotoria pública, seja da justiça, seja da sociedade civil, inclusive da imprensa, que vocês representam e que isso é muito importante. Agora o André, por favor. Candidato, o senhor está falando, o senhor fala até no seu plano de inovação, tecnologia, o senhor tem uma retórica muito boa, um discurso muito bom, mas a gente não vê, vamos dizer, o legado do senhor como prefeito de São Paulo. A cidade tem vários problemas de zeladoria, só até andando ali pelos próprios jardins próximo da residência do senhor, a gente vê que o asfalto está totalmente esburacado. Queria entender uma coisa, mesmo com essa proposta que o senhor diz de desburocratizar, como fazer com que uma necessidade, uma demanda da população, no caso, tomando o exemplo da prefeitura, que o senhor ocupa por 460 dias, se não me engano. 15 meses. Como fazer com que essa ideia de desburocratizar se converta no atendimento a uma demanda, como, por exemplo, tapar um buraco de uma maneira minimamente decente, ou então diminuir a fila da saúde, por exemplo? André, também da mesma maneira, não quero contestar nem duvidar de você, mas a prefeitura, na nossa gestão, e o Bruno tem continuado, fez o maior programa de asfaltamento da cidade de São Paulo. Mas onde? O asfalto novo. Não, em todas as regiões da cidade. Todas as regiões. Evidentemente, não estão todas, nós temos mais de 136 mil vias em São Paulo, entre avenidas e ruas. É impossível, em menos de 2 anos, você reasfaltar 136 mil vias. Quantas foram? Nem nos Estados Unidos. Hoje eu não tenho esse número, eu não estou mais à frente da prefeitura, está o Bruno. Mas o asfalto novo vem sendo desenvolvido e colocado com prioridade para as grandes avenidas, as grandes alamedas, depois as ruas e até mesmo as vielas nas regiões mais periféricas da cidade. E o asfalto novo, André, tem um fato também inusitado. Está sendo feito com uma parte considerável de recursos do fundo de multas. Nós conseguimos a liberação do Tribunal de Justiça para que o fundo de multas pudesse ser utilizado para o asfalto, com uma alegação muito clara e muito óbvia.
com menos buracos, menos acidentes, menos vítimas. E o Tribunal de Justiça autorizou e nós criamos uma condição muito boa de recurso para o asfalto novo, e que vem acontecendo em toda a cidade de São Paulo. Agora, você não consegue reasfaltar 136 mil ruas e avenidas da cidade num prazo tão curto. Mas o asfalto novo é um programa que não foi feito na gestão que me antecedeu e está sendo feito agora e continuada pelo Bruno. Agora, o Flávio tem uma pergunta. Vamos lá. Candidato, a área de transporte foi revelada nas investigações até da Lava Jato o quanto ela estava chafurdada em esquemas de corrupção, desvio de verbas milionárias. Queria saber que autocrítica o senhor faz do seu partido, considerando que o seu partido está no governo há 20 anos, e todas essas obras, todo esse esquema foi montado a partir das pessoas que foram indicadas principalmente pelo Geraldo Alckmin, que era ele quem estava no governo nos últimos anos. Que autocrítica é possível fazer em relação à participação do PSDB em esquemas de corrupção em São Paulo? Claro, primeiro que as investigações prossigam, elas têm que prosseguir, e com todo o vigor, doa quem doer. O governador Alckmin, eu volto a reafirmar aqui, é um homem honesto, eu não vejo nenhuma implicação dele pessoal nesses fatos. Mas, tendo havido, seja de empreiteiras, seja de funcionários públicos, seja de pessoas qualificadas, ocupantes de secretaria ou em funções diretivas de empresas, investigar. E se as investigações concluírem que houve dolo, punir. Agora a gente vai para mais um intervalo. Voltamos rapidinho com o candidato do PSDB ao governo do Estado, João Dória. São só alguns minutos. Aguarde aí. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o candidato do PSDB ao governo do Estado, João Dória. Candidato, todos os governantes passam para a história ligados a alguma realização, alguma obra. A gente não precisa lembrar aqui. Eu gostaria de saber com qual obra, qual realização o senhor gostaria de ser lembrado na história. Um grande gerador de empregos e de oportunidades. Se eu terminar o meu mandato com 4 anos, aliás, eu sou contra a reeleição, queria aproveitar até para esclarecer isso. Cumprir um único mandato sem reeleição, porque eu sou contra a reeleição. Mas ao cumprir esses 4 anos, se eu gerar empregos e gerar oportunidades em São Paulo, eu estarei satisfeito. Óbvio que vou trabalhar para outras metas também, na educação, que é muito importante, na desburocratização, na saúde, na habitação popular, na melhoria do transporte e da segurança pública. Mas me sentirei muito realizado se for lembrado com alguém que gerou empregos, gerou oportunidades, ajudou a diminuir a miséria e a pobreza em São Paulo. Ana. Candidato, agora que a campanha presidencial acabou para o PSDB, toda a equipe do Geraldo Alckmin foi desmobilizada e, pelo menos não oficialmente, não estão trabalhando na sua campanha para a eleição aqui de segundo turno. Na semana passada, 2 tucanos foram expulsos do partido pelo Diretório Paulistano, depois essa expulsão foi revogada, por apoiarem candidaturas opostas à sua. Por que esse apoio maciço tucano não vem para a sua candidatura até agora? Só também para fazer uma pequena observação. Foram 18 os expulsos pelo diretório municipal, a executiva municipal do PSDB. E não houve nenhuma mudança. Os 18 que foram expulsos, foram expulsos. Pelo e essa foi uma decisão da executiva municipal. Eu não participo da executiva municipal. Mas foi desautorizado. No federal foi desautorizado. Não, mas aí é um contexto de dúvida, porque você se filia não é na União, você se filia no município. A sua filiação, a minha filiação está aqui, no bairro de Pinheiros, diretório de Pinheiros. Eu não me filio na União, não é em Brasília que os filiados de São Paulo estão filiados. Então, todos esses foram desfiliados. Se quiserem contestar juridicamente, que entre. Mas foi uma decisão soberana, né, da executiva municipal. E eu digo a você o seguinte, os que quiserem apoiar uma proposta liberal, venham, serão bem-vindos. A nossa bandeira é a bandeira brasileira. Os que tiverem uma visão esquerdista, que apoiem o PT. O PT adora um esquerdista, adora um comunista, adora um socialista. Eu não. O senhor diria que as pessoas que foram expulsas são socialistas, então? Perdão? O senhor diria que os tucanos que
foram expulsos e que isso foi revogado nacionalmente são socialistas? Não, haviam pessoas também com outras visões distintas. Não foram apenas os esquerdistas. O senhor acha que falta engajamento na sua campanha do partido? Não, eu vou só rapidamente terminar a resposta a você. Não, nós temos um bom engajamento de pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos ideais, os mesmos princípios e a mesma bandeira. Os que têm diferente vão para outros partidos. Flávio. O senhor abriu o programa aqui com propostas na área de segurança, elencou aí uma série de propostas, mas o PSDB é acusado de negociar com o PCC para poder tentar manter ou conter essa facção criminosa sem dar maiores problemas. Como o senhor pretende, se eleito, tratar com essa facção? Olha, Flávio, eu contesto essa versão. Não há nenhuma informação concreta, nenhum fato. Obviamente, eu não sou procurador do governador Geraldo Alckmin, mas nunca houve isso. Isso inexiste. Isso é uma inverdade absoluta. E, da minha parte, tratarei com rigor, todo o rigor em relação às facções criminosas, inclusive nos presídios. Na minha gestão não vai entrar mais celular em presídio nenhum em São Paulo, ao contrário. Vamos, inclusive, utilizar o modelo de Minas, de Ribeirão das Neves, que é um modelo americano que funciona em Minas Gerais, implantado pelo governador Antônio Anastasia, onde teve uma fuga em 5 anos, nenhuma rebelião, nenhum celular. Que garantia que o senhor dá que nenhum celular vai entrar quando o próprio governador também tinha essa ideia de que não entraria nenhum celular, não entraria nenhum aparelho que pudesse ajudar essa facção? Que garantia que o senhor dá ao eleitor de que realmente não vai, alguma coisa vai mudar? Flávio, eu, de novo, não tenho procuração para defender o governador Geraldo Alckmin, mas sou diferente. Eu serei mais incisivo e dedicado a este tema. E o tempo de hoje não é o tempo de ontem, né? Agora, vocês podem dirigir essa pergunta também ao governador interino Márcio França. Afinal, ele ficou 4 anos como vice-governador. Ou foi uma peça decorativa nesse período? Prefeito, o senhor se apresenta como liberal, com uma plataforma liberal, mas, no entanto, o senhor não conseguiu aprovar a reforma da Previdência no município de São Paulo e nem conseguiu tirar as concessões, que eram uma bandeira importante na sua campanha, do papel por falta de interesse e algumas burocracias, algumas dificuldades burocráticas. O senhor, que se apresenta como gestor e não como político, avalia que faltou habilidade política para conseguir fazer essa redução do Estado? Não. Fiz o que tinha que ser feito. Em relação à Previdência, inclusive, fiz o que muitos políticos não fariam. Coloquei a reforma da Previdência para ser votada na Câmara, Thaís, em ano eleitoral. Um político tradicional, mas não foi votado e não foi aprovado. Deixa eu responder. Um velho político não faria isso. Eu fiz porque eu considero importante que a reforma da Previdência seja feita pela Prefeitura de São Paulo. E será feita. Eu não tenho dúvida que a Câmara Municipal, pós-eleição, e com o Bruno Covas prefeito, vai fazer. Porque tem que fazer. Se não fizer isso, a Prefeitura em 6 anos quebra. São Paulo quebra. Dentro de 6 anos, a cidade não terá dinheiro para pagar salários. E em relação às concessões, sabe quem impediu as 2 primeiras concessões de serem colocadas em prática? O Márcio França. Como governador de São Paulo, governador interino e socialista de São Paulo, impediu que a concessão do Parque do Ibirapuera fosse colocada em prática, alegando que um estacionamento dentro do Ibirapuera, como propriedade do Estado, que de fato é, e que havia sido autorizado pelo governador Alckmin. Falta Alckmin, habilidade política, prefeito, para poder contornar essas adversidades? Eu ouvi a sua pergunta, Thaís, espero que você escute a minha resposta. E tomou uma atitude equivocada e impediu que o Bruno Covas efetivasse a concessão do Parque do Ibirapuera e de outros 5 parques nas áreas periféricas da cidade, com investimentos previstos de alguns milhões de reais para a melhoria das condições dos parques, evidentemente sem nenhum ônus para a população e a melhoria. E o estádio do Pacaembu, que foi a 2ª concessão, também foi impedida por ele, Márcio França. Aliás, como bom socialista, não gosta de privatização. Candidato, agora a Cida Damasco tem uma pergunta. Uma recente reportagem feita pelo Estadão sobre a situação das finanças públicas dos estados, foi feita uma pergunta sobre a trajetória da dívida em alguns estados, no caso específico de São Paulo, e o que os candidatos fariam para tentar mudar essa trajetória. O senhor encaminhou uma nota, a sua equipe encaminhou uma nota para o Estadão, dizendo que havia um compromisso de pressionar junto a Brasília para que houvesse, ao governo federal,
para que houvesse maior empenho no sentido de reativação da economia e daí haveria, como consequência, um aumento da arrecadação de tributos e isso contribuiria para melhorar as finanças públicas. Agora, o que o Estado, o que o senhor pretende dentro ali de casa, dentro do Estado, fazer para melhorar essa situação? Além dessa... E, além de tudo, o senhor está falando em reduzir impostos. Vai dar para fazer nessa situação? Tá. Primeiro, vamos reduzir o tamanho do Estado, Cida. Essa é uma deliberação muito clara. Vamos reduzir. Nós vamos desestatizar aqui a área de ferrovias, de rodovias, de hidrovias, aeroportos. Tudo isso será concedido ao setor privado. E outras áreas também, onde pudermos colocar o setor privado, desde que garantindo a qualidade dos serviços e isonomia, e ao mesmo tempo não cobrar nenhum valor adicional da população, nós faremos. E alguns setores faremos desoneração também. Primeiro, o compromisso de não aumentar nenhum imposto, nenhuma taxa, nenhum imposto. Quem gosta de taxa é o Márcio França, que, aliás, queria cobrar taxa, aliás, pelo menos foi isso que ele afirmou numa entrevista aqui no Roda Viva, exatamente aqui onde eu estou, ele disse que cobraria taxa de melhorias para o metrô e as rodovias. Disse aqui, se ele disser que não, é só colocar o tape aqui do Roda Viva. Eu não vou criar taxa nenhuma, ao contrário, sou contra novas taxas, contra novos impostos e vamos desonerar alguns setores gradualmente, desde que eles assumam o compromisso de gerar novos empregos no Estado. O senhor acha que, ao contrário do que ocorreu na Prefeitura, o senhor terá força política suficiente para levar adiante esse programa de desestatização e concessões? Prefeitura não é Estado. Nós temos situações diferentes. O Estado, nesse caso, tem mais força e tem o histórico. Nunca uma prefeitura municipal, Cida, fez programa de desestatização. São Paulo é a primeira cidade a propor isso. Não há o histórico em nenhuma outra parte do Brasil. Já o Estado de São Paulo, o governador Alckmin fez programas de desestatização aqui, em rodovias, em vários outros setores, em centros de convenções, em várias áreas, e funcionou muito bem em regime de PPP e de concessões. Portanto, já há um histórico, já há deliberações do Tribunal de Contas do município, já há deliberações também do Tribunal de Justiça, já há um conceito na Assembleia Legislativa, eu diria menos difícil. Candidato, o senhor poderia citar um erro seu e que lição tirou desse? Bom, eu tenho humildade e reconheço sempre que você, para fazer, pode errar. Aliás, eu sempre vou preferir, Ricardo, correr o risco de ser julgado por aquilo que faço do que ser um covarde por não fazer. Eu aprendi isso com meu pai. Então, sempre terei atitude e sempre poderei cometer algum erro. Mas, se você tem discernimento e humildade, você pode recuar, reconhecer o seu erro e avançar. Vou dar um exemplo concreto para não ficar apenas na visão conceitual. Logo no início da nossa gestão, nós fomos à Avenida 23 de Maio, em São Paulo, onde nós, dentro do programa São Paulo Cidade Linda, estamos fazendo a recuperação da cidade. Aliás, temos mais de 1.500 praças e canteiros adotados pelo setor privado em São Paulo. Nenhuma outra cidade brasileira tem este número. E melhorando muito a beleza e a ambientação urbana da cidade. Mas cometi um erro, porque preservei os painéis que estavam ali de grafite, e eu respeito, o grafite é arte, pichação não é arte, pichação é agressão, grafite é arte. Então, nós selecionamos 7 painéis que estavam ali em ordem, não tinham sido pichados, e determinamos que os painéis que estavam pichados que fossem apagados. Erramos. Eu devia ter conversado com os artistas grafiteiros, mesmo com os seus painéis vandalizados, para ter a concordância deles em relação a essa atitude. Por melhor que fosse a nossa intenção, nós erramos. Deveríamos ter conversado com eles antes de fazer o que fizemos. E eu reconheço isso. E depois, conversei com eles, criamos os MARs, os Museus de Arte de Rua. Hoje, São Paulo tem 12 museus de arte de rua, espalhados pela cidade, sobretudo nas áreas periféricas, em grandes painéis iluminados e preservados. E muitos, inclusive, com câmeras de vigilância. Agora, terminando mesmo o programa, eu queria que o senhor dissesse qual o seu ídolo. Na vida pública, se eu citar alguém aqui do Brasil, vou criar problemas. Michael Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York. Um livro? Meu livro de cabeceira, nesse momento, é A Arte da Guerra. Ótimo. Sua música? Qualquer música do Tom Jobim. Eu sou absolutamente apaixonado pelo Tom. Qualquer música do Tom comove e toca meu coração. Agora uma frase, um verso. A frase, lutar, sempre. Nunca desistir. E o seu sonho? Um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, um Brasil mais moderno, um Brasil sem corrupção. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos também.
Estamos chegando agora ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação da Ana Clara Costa, da Thaís Bilenque, da Cida Damasco, do Flávio Freire, do André Guilherme Vieira e do nosso cartunista desgovernado Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao João Dória. Obrigado. Até a próxima segunda-feira. Convidamos, dessa vez, os 2 candidatos à presidência eleitos para o segundo turno. Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, do PSL. Boa noite, boa semana e até a próxima segunda.